Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. E é mais um dia que nós estamos aqui para as nossas aulas sobre o livro de Salmos, né? Creio que vocês estão assim tendo um bom aproveitamento na leitura dos Salmos, entendendo mais o que os Salmos nos transmitem. Ou seja, como nós temos dito, né? É sempre o coração de homens adoradores, de homens que viviam uma vida de relacionamento com Deus, querendo agradar a Deus. Não escreviam só por devoção, não, mas escreviam por suas almas com grandes sentimentos, né? Sentimento de gratidão, sentimento de alegria, sentimento de lamento, sentimento de tristeza e até de dor. Então, nós, quando oramos, e muitas vezes achamos que, mas a minha oração hoje é de lamento, estou lamentando. Não sinta-se excluído da presença de Deus, mas saiba que o lamento, a dor, o drama, a tristeza, a alegria, a esperança faz parte da alma do homem. Assim Deus nos fez com uma alma muitas vezes carente e muitas vezes exultante. Nesta manhã, nós vamos fazer uma rápida revisão da semana passada. Na semana passada, nós conhecemos os livros dentro dos 150 salmos. Conhecemos o primeiro livro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto livros. Hoje, nós vamos conhecer não o assunto ou os assuntos que esses salmos nos transmitem, porque são vários temas nos grupos dos salmos que nós estamos estudando. Mas entre as ideias, né, eu prefiro falar sobre ideias. Entre as ideias, tem aquelas que são mais constantes em um grupo. Em outros grupos, há um passeio por várias ideias que os salmistas estavam passando e colocando ao escrever os cânticos, as orações, né, que eram levadas do coração deles para o coração de Deus. Então, nós demos uma introdução na primeira entrada, né, nos primeiros salmos, primeiro grupo de salmos, né, no livro 1. Nós falamos que a ideia predominante é que o justo está em conflito com os seus inimigos. Muitas vezes, não só Davi, mas os outros salmistas, eles clamavam a Deus porque eles estavam vivendo um conflito. Ou, muitas vezes, viveram antes, né? Então, nós vimos o primeiro, o justo está em conflito com os seus inimigos. E nós procuramos, porque o grupo de salmos é do Salmo 1 ao 41. E aí no Salmo 3:1 nós encontramos o salmista dizendo assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Depois, Salmos 41:9. Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então, nós já vimos exemplos de 2 salmos dentro do grupo do primeiro livro, a ideia predominante. Livro 2, o grupo vai dos salmos 42 ao 72. A alma do salmista sente-se isolada e desolada. Nós vamos ver que era um momento que estava o salmista com a alma isolada, uma tristeza profunda, desolada, assim como a comunidade também
estava expondo a sua dor. Salmos 42, 3, que faz parte deste grupo, nós encontramos assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Depois do Salmos 46, do 9 ao 11, nós já encontramos o salmista falando para o grupo, para a comunidade que estava desolada, que estava triste, que estava sentindo-se rejeitada muitas vezes. E Salmos 46, de 9 a 11, diz assim: ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros de fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. No livro 3, de 73 a 89, a ideia mais constante em que é encontrada também no livro 3 são reflexões sobre o passado que trouxe bênçãos e por isso permite a esperança. Aí nós encontramos os salmos, sempre o clamor deles, a oração, o cântico, era relembrando lá no Êxodo, quando eles foram livres do Egito pelas mãos de Deus, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, quando eles receberam o livramento de Deus. E aqui no Salmo 77, 11, que é um salmo de Asaf, né? Vocês devem estar lembrando, eu tenho anotado no caderninho de vocês, né? Nas anotações. E Asaf diz assim, Salmos 77, 11: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Então aqui nós vemos Asaf em oração, em cântico, a recordar as ações que Deus realizou lá no passado, né? Como já falei aqui na introdução, na ocasião do Êxodo, em favor de Israel. Momentos de gratidão. A alma do salmista, ela estava grata com os cuidados de Deus. Fala também que apesar do povo ser infiel, a bênção salvadora de Deus visitará o povo porque Deus é fiel. Mais uma vez, nós encontramos o que era no passado, né? E como é no presente. O povo sempre mostra-se infiel, mas a bênção salvadora de Deus, ela visita o povo, porque é pela graça, porque Deus é fiel. E lá naquele tempo, Deus já manifestava a sua fidelidade com a graça sobre eles. E no Salmos 80, versículo 3, diz assim: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Agora nós vamos para o grupo dos salmos do livro 4, né? Salmos 90 a 106. Aqui nós temos um grupo em que os temas são variados, giram em torno de Deus e de seus atributos, realçando a sua obra. E nos Salmos 92, versículos 1 e 2, diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciai de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Nós encontramos lá em Lamentações de Jeremias, quando Jeremias, ele lembra e ele fica grato
lá Jeremias 3, 22 e 23, quando ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, no livro 4, uma das ideias, a ideia marcante, é que anunciai de manhã a sua misericórdia, e durante as noites a tua fidelidade. Aí nós vamos aqui em Lamentações de Jeremias 23, onde diz que essas misericórdias que nós lemos antes, elas renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Assim o profeta Jeremias disse. Ou seja, de manhã as misericórdias, a cada manhã, como o salmista retratou também, elas renovavam-se e renova nos dias de hoje. Quando nós pela manhã levantamos, temos a certeza que essas misericórdias estarão, serão e é renovada. Porque no Salmos anterior diz: aos seus ele dá enquanto dorme. E quando vai findando o dia, a palavra de Deus diz que renovam-se a cada manhã essas misericórdias, porque elas têm uma base muito grande, um atributo muito grande de Deus, entre tantos os atributos. É que grande é a tua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela não acaba nunca. Ela é constante em nossas vidas. Ela é constante na vida da igreja, na vida do mundo. Por mais que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel, porque faz parte dos atributos, de um dos atributos dele. É a grande fidelidade. Não será, não foi diferente. Nós estamos a cada dia vendo essas misericórdias se renovando nas nossas vidas. Misericórdia é uma palavra muito importante, E um atributo de Deus mais ainda. Por mais que nós tenhamos compaixão, tenhamos misericórdia por alguém, mas a misericórdia do Senhor Deus, ela se faz de uma forma grandiosa. É formada por duas palavras, a palavra misericórdia. Miser, que é miséria. Cordes, que significa no latim coração. Ou seja, o Senhor, Ele coloca a misericórdia dos homens. A todo instante, Ele coloca esta misericórdia no seu coração. Então, para nós entendermos, toda vez que nós reconhecermos, falarmos, vivermos a misericórdia, que nós saibamos que essa misericórdia de Deus, ela não tem fim. E ela é enorme, tremenda. Pegando a miséria do homem, o pecado, as suas incertezas, e ele as traz e coloca no coração dele e forma grande misericórdia. Então, o livro 4, dentro dos 150 salmos, um dos assuntos, um dos temas, das ideias, são os atributos de Deus realçando a sua obra que é eterna. É hoje, foi ontem e será para todo sempre, eternamente. Hebreus 13, 8. E aí nós chegamos agora no livro 5. O livro 5, que vai dos Salmos 107 ao último Salmo, que é o 150. Dentro desses Salmos, nós vamos encontrar 15 que tem uma ideia, um assunto e aí sim, um tema constante. Do 120 ao 134, 15 salmos.
Vocês anotem aí, do 120 ao 134, de uma importância tremenda. Vamos lá. Os hebreus, lá, o contexto está em Levítico 23, as festas do Senhor. Os hebreus, eles comemoravam por ano 3 festas, tá? Festas importantes para eles, muito importantes, que até o dia de hoje eles comemoram, que é a festa da Páscoa, é a primeira festa do primeiro mês do ano. Depois eu vou falando tudo isso. A primeira festa do primeiro mês do ano, que é a Páscoa. Depois vinha a segunda festa, que era no terceiro mês do ano, a festa de Pentecostes. E a terceira festa era no 7º mês do ano, ou é no 7º mês do ano, mas nós estamos tratando como era a subida deles, como era a peregrinação deles, como era a romaria deles para chegar ao templo. Então, 3 vezes ao ano, eles saíam lá de baixo da sua terra, lá da parte oriental, e eles iam, tá, lá para o Monte Sião, onde estava o templo. E ali era uma caminhada, uma grande caminhada, porque ficava no alto de uma montanha, o templo magnífico, o templo portentoso. E eles vinham, e eram milhares de milhares que saíam em caminhada, tá? Em romaria, que é o mesmo que caminhada, em peregrinação, até chegar lá no Templo de Jerusalém. Vamos entender que ficava a 735 metros, sem contar que eles passavam ali em frente ao Mar Morto, que em relação ao nível do mar fica 300 metros abaixo do nível do mar. Então, se formos somar como era a caminhada, tá? Em 3 vezes ao ano para ir ao templo, né? E ao templo prestar culto e adoração ao Senhor. Eles muitas vezes andavam 1 quilômetro a 1,1 quilômetro e subindo, porque o Mar Morto, 300 metros abaixo do nível do mar. E quando eles chegavam mais perto, aí sim, era 735 metros acima. Então, foi 1 quilômetro, 1.000 metros, e muita gente nesta caminhada. E esta caminhada, eles saíam, e quando chegava num determinado ponto, eles começavam a cantar, eles começavam a louvar a Deus pela festa, a primeira festa, Páscoa, né? No mês de Nisan, Abib ou Nisan, ou seja, no nosso dia a dia, nos nossos meses, né? Março e abril, primeira festa de Páscoa. E lá ia aquela, tipo uma procissão, uma peregrinação. Por isso que esses salmos, 120 a 134, eles têm o nome de salmos de peregrinação. Mas também tem um nome de cântico de romagem. E também tem um nome de cântico dos degraus. Quando vocês virem, quando nós vemos, né, nas nossas Bíblias, nas traduções, nas versões, né, peregrinação, romagem, degraus, né, é a mesma coisa, só que cada um vendo de uma forma, de uma finalidade. Na primeira festa, é a festa da Páscoa. A segunda festa, a festa de Pentecostes. Ou seja, para eles, terceiro mês, mês de Sivan.
maio e junho. Porque eu falei março e abril, maio e junho, porque sempre da metade de um mês para o princípio do outro mês, a outra metade. E o 7º mês, mês de Tishri ou Tishirei, ou seja, quais são os nossos meses, né? Que era o 7º mês, setembro e outubro. E eles iam para as festas do tabernáculo, uma festa também muito importante para eles, até os dias de hoje, né? Só que nos dias de hoje, eles já não fazem essa caminhada, mas eles, verdadeiramente, eles cumprem essas festas, né? Eles fazem com que o passado, né, venha sempre para o presente deles, porque eles aguardam ainda o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que essas 3 festas, elas vão se completar quando Jesus vem, ou seja, Jesus um antítipo, tá? É nele que cumprem-se essas 3 festas que eram feitas no passado. E esses homens, mulheres, crianças, né? Foi através de uma dessas festas que eu creio que todos lembram-se dessa passagem lá em Lucas 2:41. Foi na primeira festa, né? No primeiro mês deles, né? O mês de Nisan ou Abibe, que Maria, José e Jesus vão a essa festa, vão ao templo, tá? Adorar o Senhor, cultuar o Senhor. E quando eles descem, eles veem que Jesus não desceu com eles. Fica em Lucas 2:41. Vamos ler que diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então, nós vemos que até Jesus e os seus pais, claro, hebreus, né, iam à festa. Nós vemos este momento nesta passagem. E aí a passagem continua. Todos nós sabemos que aí sentem falta de Jesus e começam a procurar Jesus, porque era no meio de milhares de pessoas. Aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente que se perdesse, demoraria um pouco a ser achado, né? E aí nós vemos que nessas festas, não são festas que ficavam por isso mesmo. Eles saíam louvando, cantando ao Senhor. Vamos lá. Primeiramente, o Salmos 120, entre os salmos de peregrinação, né, de romagem, dos degraus, começa com o Salmo 120. Vai do 120 ao 134. O 120 diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O primeiro salmo eles iam cantando e clamando ao Senhor. Nós podemos dizer que esses salmos, que esses 15 salmos, se tivéssemos que dar um nome, para que nós não venhamos esquecer, caminhando e cantando. Porque eles iam caminhando e cantando. A cada momento que eles viam o templo, que iam chegando mais perto, eles iam reconhecendo a soberania de Deus. Eles iam reconhecendo a bondade de Deus. Eles iam reconhecendo os feitos de Deus. E aqui no 120, quando começava a peregrinação, eles começavam a cantar o Salmo 120 em oração, pedindo ajuda ao Senhor nas angústias da vida. Porque as angústias da vida sempre existiram, desde que o mundo é mundo. Depois que o homem pecou, angústia faz parte também da nossa vida. As alegrias são muitas,
mas a quem que nós temos que clamar? Clamar ao Senhor. Então, o primeiro salmo, ele tem como tema esse clamor, tá? Clamor ao Senhor. Salmos 121. Todo mundo lá, todo mundo abrindo a Bíblia aí, acessando, né? O Salmo 121 é o salmo que nós gostamos de falar. Olhando para os montes, elevo os meus olhos para os montes, e a multidão toda sabia, decorado, esses salmos, esses cânticos, e cantando, e salmodiando, lá iam eles. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ali eles sabiam que viriam, quando eles chegassem lá num certo ponto da estrada, eles sabiam das dificuldades que eles iriam enfrentar. E aí, quando eles já viam lá a pontinha, lá do templo, eles já começavam a cantar. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eles sabiam que o socorro vinha do Senhor. Porque naquele tempo, eles também tinham medo. Se preocupavam também com assaltos, perigos, e eles sabiam que a confiança em Deus era a esperança deles. Às vezes nós pensamos só hoje que tem assaltos, crimes, né? Aí nós encontramos também em Lucas 10:30, né? Quando aquele homem, é falado lá na parábola do bom samaritano, quando aquele homem, ele é atacado por assaltantes que o enfrentam, né? E aí, para nós vermos que a Bíblia tem também esse contexto, vamos lá para Lucas 10:30. Vamos para nós lermos, né? Recordarmos daquela passagem. Vamos lá, Lucas 10:30. E diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, lá nos tempos de Jesus, lá nos tempos, lá do Antigo Testamento, havia esses salteadores. E eles, sabendo disso, eles já iam dizendo que o socorro deles vinha do Senhor. Continuando, Salmos 122. Era alegria. Eles passavam de um cântico, andavam para outro. E no Salmos 122, era alegria de ir para a casa do Senhor. Eles já estavam se aproximando e eles diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade sólida, para onde sobem as tribos. Olha só, as tribos, os hebreus, o povo judeu. As tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, ou seja, o templo. Agora nós vamos ver o último salmo, por enquanto, nessa nossa aula de hoje. Tá?
o salmo que fala das peregrinações, da romaria, dos degraus. E nós vamos continuar nas outras aulas que virão, se Deus assim quiser e permitir, né? Nós vamos continuar fazendo um estudo de cada salmo. Qual o momento e por que o salmo era cantado. Ele era salmodiado por aquele povo. Que diz assim, Salmos 123. A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Ou seja, o tema desse salmo é olhando para o céu. Eles olhando lá para o templo, eles olhavam para cima e levavam a sua oração, seu cântico, como se estivesse falando diretamente com Deus. Eles tinham essa certeza, eles estavam falando, mas eles tinham a certeza. Muitas vezes nós oramos, né? E podemos até falar palavras bonitas, mas nos perdemos no sentido de ter a certeza que Deus é um Deus que ouve, que vê, que responde às nossas súplicas. Muitas vezes achamos que está demorando, mas nós sabemos que o tempo dele é diferente do nosso tempo. Que o tempo dele faz toda a diferença no mundo e em nossas vidas. Quantas vezes, se nós tivéssemos orado e o Senhor tivesse mandado a resposta imediata, quantos de nós teríamos amargado uma grande tristeza? Porque a palavra de Deus também nos diz que muitas vezes nós não oramos como convém. Nós não sabemos qual a vontade de Deus. E graças a Deus que o Senhor, Ele muitas vezes Ele demora para que nós venhamos a cada dia estar mais pertinho dEle, buscando mais a Ele. Mas continuando, 123, a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Sabe o que é isso, irmãos? A jornada passava por lugares sombrios, o solo era rochoso, eram assim muitas dificuldades. Às vezes nós andamos no asfalto, na cidade grande, mas nunca andamos na literalidade do deserto. E achamos que a peregrinação, né, aquela romagem, aquela romaria, era fácil. Mas não, havia dificuldades, havia pedras no caminho. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Mas todos olhavam, contemplando a beleza dos céus. Então, por hoje, nós meditamos, né, nos salmos, em 15 salmos. Hoje nós meditamos no primeiro salmo, que era quando começava a peregrinação. Quando começava aquela procissão, aquela romaria, até chegar lá no alto do templo. Aproximadamente 1000 quilômetros de caminhada e de subida. Lemos e refletimos no Salmo 121, no Salmo olhando para o céu, no Salmos 122, a alegria de ir para a casa de Deus. Essa era a alegria deles chegarem lá no templo. E nós que estamos por um distanciamento, por um isolamento, nós também estamos afastados de estar aqui na casa de Deus. Mas, graças a Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de não estarmos aqui durante esse tempo,
mas estarmos como igreja, juntos em nossas casas, ansiando o dia em que nós estaremos juntos outra vez, retornando, nos abraçando, nos confraternizando e dando um brado de vitória. Esse é o brado de vitória que o povo de Deus terá e já está tendo, quando nós podemos estudar a palavra, ler a palavra, entender e saber, como no Salmos 23 terminando. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, assim eles diziam, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Graças a Deus por esta aula, né? Graças a Deus porque a cada dia nós estamos aprendendo mais e mais a termos um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade com o nosso Deus. Que nós possamos, na próxima aula, estarmos aqui outra vez, né? Creio que, se assim Deus permitir, né? Mas se estivermos juntos, aprendendo, e vamos continuar a estudar, meditar nesse bloco de salmos, tá? O do último livro, mais os 15 salmos que vão do 120 ao 134. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por esta oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, ó Deus, aprendendo mais e mais da Tua palavra, aprendendo mais e mais para termos uma comunhão estreita com o Senhor, Pai. Muito obrigada pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, Deus, as quais o Senhor tem tido prazer em nos dar, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, abençoa, Pai querido, a Tua igreja reunida no estudo e na palavra. Assim nós oramos e agradecemos. E tudo fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, Deus da nossa salvação. Amém.